Hoje o Agro, Trabalho e Fé ele vai ao Egito. Isso porque nessa semana, no dia 19 de julho, foi o aniversário do descobrimento da Pedra de Roseta. Veja esse vídeo e a história dos impostos. A civilização egípcia ela foi um colosso no passado. Até hoje essa visão das pirâmides impressiona. Mas o interessante é que durante muito tempo da nossa história praticamente nada se sabia desse Egito da antiguidade. Isso porque a escrita na época dos faraós eram os hieroglifos e ninguém entendia o que significava aquilo. Só foi possível a tradução desses hieroglifos quando se descobriu uma pedra chamada a Pedra de Roseta, talvez o mais famoso artefato da arqueologia. E essa pedra, ela foi um decreto do faraó Ptolomeu V, no ano 196, e na realidade esse decreto ele foi escrito, esculpido em três línguas, em grego, no hieroglifo, e numa linguagem egípcia típica também da época chamada demótico. Mas o interessante é que através desse grego que se conseguiu traduzir e entender o que eram os hieroglifos. E a pergunta, por que a pedra de Roseta, uma pedra de quase 1 tonelada, ela foi escrita em três línguas? E o que estava escrito? E por que eles não usaram o papiro, que era um artefato muito típico daquela região? Na realidade, isso foi graças aos impostos, exatamente isso, porque o texto da Pedra de Roseta era um texto em que o faraó garantia uma isenção de impostos aos templos da época. Como os cobradores de impostos, eles falavam mais o grego, os sacerdotes falavam mais o hieroglifo e o povo, de uma maneira geral, falavam o demótico, essa pedra ela fala as três línguas. E o que os sacerdotes faziam? Como sempre isso não mudou, a receita de hoje também é assim. Os cobradores de impostos sempre queriam cobrar impostos a mais. O que os sacerdotes faziam? Eles pegaram essas pedras grandes de basalto e colocavam na frente dos templos, nas três línguas, e diziam basicamente o seguinte: olha, o seu conhecimento, nós sabemos que os templos não pagam impostos, por isso não tente nada por aqui. Era um aviso aos cobradores de impostos que os templos eram isentos do pagamento. E graças a isso, se conseguiu entender o que eram os hieroglifos e entender e compreender um pouco toda a história deste Egito da antiguidade. Então foi graças a essa eterna vontade do governo em cobrar mais impostos que hoje nós sabemos um pouco sobre o Egito antigo. Hoje o Agro, Trabalho e Fé vai falar de feijão. Você sabia que Prudentópolis, no Paraná, é o município maior produtor de feijão preto do Brasil? Inclusive lá nós temos também talvez a maior comunidade de ucranianos do Brasil. E temos também em Prudentópolis a maior feijoada do mundo, que é feito na maior panela do mundo. Veja o vídeo. Nós precisamos conhecer um pouco mais do Brasil, do interior, conhecer mais um pouco do que é o seu agronegócio. Veja bem, eu estou aqui no interior, no Paraná, num pequeno município chamado de Prudentópolis. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas aqui praticamente 80% da população é descendente de ucraniano. É a maior colônia de ucranianos fora da Ucrânia. E veja que interessante, aqui eles estão fazendo a maior feijoada do mundo. Essa panela que você está vendo aqui, porque aqui o município é o maior produtor de feijão preto. Essa panela aqui ela pesa mais ou menos 13 mil quilos. Aqui dentro você tem em torno aí de 4.500 quilos de ingredientes. E você está vendo ali atrás, ó, é uma escavadeira. E essa escavadeira é o que vai pegar essa feijoada e vai colocar aqui nesse funil. E daqui vai para essa panela que é distribuído para a população. Então, se você põe aqui mais de 4.500 quilos de feijoada, significa um número muito maior de pessoas que vão ser alimentadas com essa feijoada. Então é isso. O escritor Rolando Boldrin, ele tinha uma expressão que falava que nós tínhamos que tirar o Brasil da gaveta. Conhecer esse Brasil que não é apenas o Brasil, o litoral, do carnaval ou do futebol, mas esse Brasil do interior, formado principalmente como o caso aqui de Prudentópolis, com imigrantes, com essa festa incrível, né? Você poder mostrar um pouco o que é a força. Então, o agronegócio em si, ele não é apenas um negócio, mas é agro, comida
é agrofesta, é agrotradição. Olha que coisa incrível, né? Aqui na maior feijoada do mundo, a maneira como eles estão fazendo todo esse sistema. Isso é agronegócio, isso é Brasil. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.